Pleased to meet you, hope you guess my name. O trecho da música Sympathy for the Devil, do Rolling Stones, pareceu ser uma escolha apropriada para abrir o 41º episódio da Mosca, um podcast de política nacional, internacional e sociedade, e que tem hoje em seu cardápio uma sopa. Como o dia em que esse episódio irá ao ar é uma sexta-feira 13, a gente vai tratar de um acontecimento não tão recente, mas que ainda segue nos assombrando. Descrição misteriosa? Pois é, já já você descobre que acontecimento é esse. Mas antes da gente começar, siga a Mosca para não perder nenhum novo episódio, compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e se tiver dúvidas, comentários ou sugestões, você já sabe, escreva para moscapodcast@gmail.com. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a Mosca vai decolar. Às 17 horas da sexta-feira 13 de dezembro do ano bissexto de 1968, o Marechal Arthur da Costa e Silva, com a pressão a 22/13, parou de brincar com palavras cruzadas e saiu de seus aposentos no Palácio das Laranjeiras para presidir o Conselho Nacional, reunido em torno da mesa da biblioteca. Começava uma missa negra. Composto por ministros demissíveis ad nutum, o Conselho sempre fora uma ficção. Suas decisões, sem a chancela do presidente, nada valiam. Sua competência legal para tratar da matéria levada à suposta consulta era nula. Assim começa o capítulo A Missa Negra do livro A Ditadura Envergonhada, escrito por Hélio Gaspari. O que se seguiu naquela sala foi uma reunião que determinou a aprovação do Ato Institucional número 5, que endureceu a ditadura militar iniciada em 1964 e mudou a história do país. E embora você seguramente conheça o ato pelo nome, não custa lembrar o que aquilo significou. De forma simplista, o ato contava com 12 artigos que determinavam, entre outras coisas, a possibilidade do fechamento do Congresso, assembleias legislativas e câmaras municipais, a cassação de mandatos, a suspensão do direito de habeas corpus, a suspensão das garantias constitucionais de liberdade de expressão e de reunião, permitia demissões sumárias de juízes e funcionários públicos, além de determinar que o julgamento de crimes políticos deveria ser realizado por tribunal militar sem direito a recurso. Nas palavras de Pedro Aleixo, vice-presidente da República à época, da Constituição de 67 não sobrava nada, e o que se instituía ali era equivalente a uma ditadura. Durante a reunião, ainda segundo Gaspari, as virtudes da democracia foram citadas 19 vezes, enquanto se pronunciou pejorativamente a palavra ditadura em 13 ocasiões. A íntegra do ato foi lida na noite daquela sexta-feira, em tom solene, pelo narrador oficial da Agência Nacional. Além do AI-5, foi publicado também naquela data o ato complementar número 38, que fechava o Congresso Nacional por tempo indeterminado. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 9º do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte ato complementar. Artigo 1º. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Tal data é um marco, um divisor de águas. Se o regime que começou em 64 tentava fingir certa normalidade institucional, com o AI-5 aquilo caía por terra. As liberdades estavam ainda mais ameaçadas, a censura estabelecida e os poderes que compõem a República subjugados. Passados anos e décadas, os ecos daquela sexta-feira 13 ainda podem ser ouvidos por aqui. Estranhamente, depois de tanto tempo, pessoas passaram a defender que tal regime de exceção fosse novamente posto em vigor, como se o fim das liberdades e garantias individuais, somado ao cerceamento da ação dos poderes, pudesse levar o país a um futuro melhor. Esquecem, no entanto, que os tempos são outros. O que aconteceu em 64 e foi endurecido em 68
é fruto de uma conjuntura muito particular, que, como tudo na história, não pode ser reproduzida como se fosse uma experiência feita em um tubo de ensaio. O clima político, parte expressiva da sociedade, muitos militares, a imprensa e inúmeros países do mundo viam como vantajosa a ruptura institucional em países como o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai. A ideia de que os militares protegeriam um país de um golpe comunista, a exemplo do que houve em Cuba em 59, era algo corrente no imaginário. E nesse caso, pouco importa se havia ou não tal ameaça. Como muitas coisas na condução da política, o discurso é mais relevante do que a realidade, porque no fim é ele, o discurso, que acaba moldando a sociedade, a opinião pública e o destino. Ou seja, há uma diferença entre o discurso e a realidade, e líderes se valem muitas vezes do clamor popular para alterar a percepção, criando uma narrativa que convém a seus interesses, mesmo quando aquilo não encontra base no real. Assim, atualmente se inventa uma crise institucional, uma desconfiança em relação ao processo eleitoral, uma ideia de nós contra eles que, elevada ao extremo, gera na sociedade uma percepção de que se pode tolerar medidas duras, ou fora das 4 linhas da Constituição, como gosta de dizer Bolsonaro, a fim de se evitar um mal maior. E com isso, se cria uma ideia de que o remédio amargo pode salvar o paciente que nem lá muito doente está. E muita gente reage como? Achando válido tal remédio, sobretudo quando pressupõe que tal situação não mudará a sua realidade. Mas como ter garantias disso? Como saber de antemão quem será o alvo de medidas inconstitucionais? Para além disso, mesmo quando a democracia sobrevive, algum dano já aconteceu. Evidentemente ela pode ser reconstruída, reformada, repensada. De todo modo, porém, um Estado democrático precisa de estabilidade. Precisa que as regras sejam válidas e que se acredite que amanhã e depois de amanhã as regras seguirão sendo cumpridas. Do contrário, ainda que haja aparência de democracia, o que se tem já é outra coisa. Em 1964, por exemplo, João Goulart era presidente da República, depois da renúncia de Jânio, em 61. Jango, como ficou conhecido, estava no sul do país quando o Congresso Nacional declarou vaga a presidência da República, algo que não era constitucional. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Um presidente dentro do território nacional, em pleno exercício do cargo, não poderia ser destituído daquela forma. A democracia já estava ferida. Ainda que os atos iniciais do regime, que depois Jango, não fossem tão extremados como os que vieram com AI-5, ainda que o Congresso seguisse ali, fingindo que tudo estava em pleno funcionamento e normalidade, simplesmente porque suas portas seguiam abertas, ainda que o Castelo Branco tenha sido eleito por voto indireto dos parlamentares para ocupar interinamente a presidência da República. Vale lembrar que naquele momento, vários políticos, entre eles JK e Carlos Lacerda, sonhavam com a eleição de 65, pleito que já estava agendado e que o general garantia que seria realizado. Não houve eleição para presidente em 65. O governo tampão se tornou permanente. Muitos dos políticos que ajudaram a dar ares de normalidade àquele regime acabaram sendo caçados depois pelos militares. O país voltaria às urnas apenas em 1989, como todo mundo sabe. Collor acabaria eleito para depois sofrer o impeachment. O primeiro presidente eleito pelo povo a entregar o cargo a seu sucessor seria Fernando Henrique Cardoso em 1994. O primeiro presidente a entregar o cargo para o sucessor desde 1961, quando o JK passou a faixa para Jânio no Palácio do Planalto recém-inaugurado. No entanto, muitas pessoas em 64 achavam que o final do governo de João Goulart era um remédio que valia a pena ser tomado. Poucos supunham que o regime dos militares duraria 2 décadas, e não alguns meses. O AI-5 foi apenas mais um ato, entre tantos tomados por aquele regime.
Aquela sexta-feira 13 de dezembro de 68, data da publicação do ato, duraria 10 anos, até que Geisel acabasse com a fase mais dura do regime militar, abrindo espaço para uma abertura lenta, gradual e segura, como ele dizia. A mosca volta na semana que vem.